Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. A aula de hoje vai falar do principal teorema do cálculo diferencial e integral. Sem nenhum exagero, nós vamos falar do teorema fundamental do cálculo. E ele recebe este nome não é à toa. Primeiro que ele explica por que em geral o nome dessa disciplina é cálculo diferencial e integral. Porque se vocês lembrarem do que nós fizemos até aqui, nessa sessão de aulas em cálculo, a gente falou sobre limites, sobre derivadas depois, e a noção de limites e derivadas estavam bem conectadas, né? A derivada é um exemplo de limite. E depois, de repente, a gente começa a falar de integral, que aparentemente é algo que destoa ou que pelo menos é bem diferente do que a gente vinha fazendo antes. Até mesmo a natureza dos problemas que motivaram e inspiraram a noção de derivada e a noção de integral, a princípio são naturezas de problemas que não parecem estar interligados. A derivada veio motivada por um problema de encontrar a reta tangente a uma curva, certo? É o famoso problema da tangente ou da reta tangente. E por sua vez a integral, a intuição que fez com que ela emergisse foi a de tentar resolver um problema de calcular a área de regiões planas onde pelo menos um dos lados é curvo, né? Não é um segmento de reta, que é o que nós chamamos de problema da área. E como esses problemas aparentemente não estão interligados, pelo menos numa primeira analisada, né, que você analisada foi feia, né? Numa primeira análise que você faz, agora assim melhor dizendo, quando você reflete um pouco sobre esses problemas, não é rápido que eles tenham uma conexão entre eles, tá? E aí vem o teorema fundamental do cálculo e diz, sim, esses dois problemas estão conectados. Integral tem tudo a ver com derivada, mesmo que até pelo que nós fizemos até agora, isso não seja tão intuitivo ou pelo menos não seja tão claro o porquê. Tá? E aí esse teorema tem vários nomes aí na história da matemática que podem dividir ou que lutam pela glória da primeira demonstração dele, mas os dois principais nomes são Isaac Newton e o Leibniz, né? Acho que é Gottfried Leibniz, eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas eu acho que é isso, se não for me perdoe. Tudo indica que eles desenvolveram esses resultados em paralelo, tá? Então eu não entro nessa guerra, tem gente que é do Team Newton, outros do Team Leibniz, né? Mas eu não tomo partido nessa guerra aí não, porque eu acredito que os dois tenham feito mesmo em paralelo. Tem outros nomes também menos conhecidos na história que é dito que até mesmo esses outros nomes descobriram o teorema fundamental do cálculo antes, mas isso aí é uma guerra histórica, fofoca histórica, que você pode olhar na internet depois e ver qual é o seu favorito. Mas o fato é, na aula de hoje nós vamos dedicar, né, essa aula vai ser inteiramente dedicada à apresentação desse teorema. E ele classicamente é dividido em duas partes. A gente vai analisar a primeira parte dele primeiro. A gente não vai apresentar uma demonstração inteiramente formalizada, inteiramente rigorosa, mas eu vou dar uma ideia do porquê que esse resultado é verdadeiro. E depois a gente vai apresentar a segunda parte, a gente aplica a primeira parte nessa coisa que nós vamos chamar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que, digamos, vai ser a versão que nós vamos mais utilizar na prática, né? Porque lembra que a gente, entre aspas, não conhece um método ainda tão eficaz de integrar, né? Para derivar, a gente sabe tudo agora, tudo entre aspas, né? Mas assim, a gente tem bastante ferramenta para derivar as funções clássicas que a gente trabalha. Mas para integrar, a gente ainda não tem muitas ferramentas. Claro que na última aula a gente começou a desenvolver algumas propriedades das integrais, mas eu terminei a última aula perguntando, tá, mas como é que eu integro x ao cubo, como é que eu integro o cosseno de x sem ser por aquele limite, né, que define a integral pela soma de rima, né, que a gente fez esse exemplo para x ao quadrado e a gente já viu que para uma função simples como x ao quadrado já dá um bom trabalho. Você tem que conhecer algumas técnicas de somatório e tal, nos índices lá que você faz convergir, né, você tem que ver se o limite existe, né, para ver se converge de fato, enfim. O fato é que a gente quer saber se essas duas coisas estão conectadas. E se alguém te perguntar na rua um dia o que é o teorema fundamental do cálculo, em poucas palavras, basicamente ele afirma que a operação de integração é uma espécie de operação inversa
da derivação. É basicamente isso. Quando você pega uma função, a ideia é essa. Se você pegar uma função e deriva ela, se você pegar essa função que você derivou, você quase chega nessa daqui, tá? A menos de uma constante que a gente vai olhar esses detalhes técnicos depois. Mas fora essas minúcias, basicamente é o que acontece. Você deriva, integra e volta para o mesmo lugar. A menos de algumas coisinhas bem minuciosas, mas que essencialmente é isso que acontece, tá? Então vamos começar a sair um pouco dos pensamentos a respeito disso e vamos tentar colocar isso em prática, tá? Então a ideia é essa daqui, ó. Eu tenho um problema da reta tangente, eu tenho um problema da área, e como que eles estão conectados? A resposta é essa daqui, ó. Teorema fundamental do cálculo. Essa é a resposta para essa pergunta. Então, vamos entender por que é essa a resposta dessa pergunta e vamos entender de fato o que é o teorema fundamental do cálculo. Né? Porque eu estou falando aqui um tempão, historicamente, várias coisinhas legais, mas tá, o que é? Vamos parar de conversa fiada e vamos colocar a mão na massa. Então, para começar, vamos supor que eu tenho uma função f definida em algum intervalo real contínua, tá? Eu vou assumir que ela é contínua. Não é uma hipótese muito restritiva, porque a maioria das funções que a gente trabalha aqui, as funções clássicas são contínuas, né? O que nós chamamos de funções elementares. A menos, talvez, de pontos finitos, ou de não estar definida em alguns pontos. Mas aonde ela está definida, que é onde importa, para dizer a continuidade, ela é contínua de fato, elas são contínuas, né? Então, se eu tiver uma função contínua, a gente vai considerar essa função aqui, ó. Eu vou fixar um elemento A no domínio, nesse intervalo, e vou olhar para essa função aqui, ó, e defina essa função G, que sai desse intervalo e leva em um número real, dada por isso daqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou olhar para a função G de x que faz o seguinte, ó. Eu olho para a integral. Ah, tá. Tem um detalhe que é um teorema que a gente vai usar, que a gente não demonstra aqui, porque já foge completamente ao escopo do que nós estamos fazendo, mas é um teorema importantíssimo que afirma isso daqui, ó. Se f, definida no intervalo fechado, é contínua, então existe a integral, tá? Essa integral aqui existe como limite, né? Isso aqui existe. Existe. Ou seja, f é integrável nesse intervalo. Tá bom? Então aquele limite sempre existe numa função contínua definida no intervalo fechado. Esse teorema aqui a gente não demonstra, até porque vale algo mais forte do que isso. A hipótese de continuidade para a função ser integrável é até mais forte do que a gente precisa. No curso de análise, a gente prova que uma função f é integrável se somente se o conjunto dos pontos onde essa função é descontínua, ele satisfaz uma propriedade que a gente chama de medida nula. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes do que significa esse conjunto de medida nula. Isso tem a ver com o fato de você conseguir cobrir esses pontos de descontinuidade com pequenas bolinhas em que, se você pegar a soma, a série infinita dos raios dessa bola, se converte para zero. Isso é uma maneira técnica de dizer que o conjunto dos pontos de descontinuidade ele é pequeno em algum aspecto, tá? E aí o que importa para a gente aqui é que os conjuntos finitos, os subconjuntos finitos da reta têm medida nula, tá bom? Então, por exemplo, se a f for descontínua, mas a quantidade de pontos de descontinuidade for finito, então a integral ainda assim existe, tá? E aí, em particular, se ela é contínua, é porque o conjunto dos pontos de descontinuidade é vazio, e que tem medida nula também, tá? É muito pequeno vazio, né? Não tem ninguém. Então, por isso que isso aqui vale, tá bom? Mas aí a gente não vai entrar no detalhe, digamos assim, da demonstração desse resultado, não, porque já foge um pouquinho do escopo de um curso de cálculo, tá? De novo, para quem tiver curiosidade, um curso de análise vai ser um ambiente propício para você entender melhor por que esse teorema é verdadeiro, porque lá você vai entender todo o arcabouço teórico que tem por trás, que é necessário para provar esse teorema, tá bom? Então, funções contínuas são integráveis, é isso que a gente precisa saber aqui.
comentário rápido, digamos que esse comentário rápido aqui não é uma tentativa de dizer que esse teorema não é importante, tá? Pelo contrário, é importantíssimo, tudo que a gente vai fazer aqui hoje depende basicamente desse teorema, tá? Mas é porque já não é mais o foco do que nós estamos querendo tratar aqui. A gente quer aprender a integrar, certo? No sentido de, sim, dado uma função elementar, como a gente conhece, tentar encontrar uma integral definida num certo intervalo. É isso que a gente quer saber fazer, tá bom? Num curso de cálculo é isso que a gente quer saber fazer. Então, por causa desse teorema, ó, essa função aqui está bem definida. No sentido seguinte, ó, se x é um elemento do intervalo e a é um elemento do intervalo, com certeza o intervalo fechado de a até x, ou de x até a aqui, depende se x é maior ou menor do que a, mas eu vou pegar de a até x. Bom, ela vai ser integrável nesse intervalo, porque a f é contínua, por aquele teorema, então isso aqui é um número real, de fato, certo? Então, nesse contexto, eu não corro o risco de isso daqui ser algo que não existe, né? Ou de ser infinito, ou de ser algo que simplesmente não existe, tá? Esse limite aqui existe, entendendo a integral como um limite, ele existe, tá? E aí, olha só que interessante essa função. Geometricamente, o que essa função está fazendo é o seguinte, ó. Se a gente colocar aqui um gráfico fictício para essa função, vamos supor que o valor A está aqui, ó, e, sei lá, o x pode estar aqui. E o gráfico da função está aqui assim, ó, sei lá, é uma coisa, pode fazer do jeito que você quiser aqui. Então aqui está a função f, e o que nós estamos fazendo na verdade é o seguinte, ó, quando eu defino a função g a partir da integral de a até x da função f, aqui eu não coloquei o mesmo, digamos, o x aqui, porque eu ia confundir com a variável no limite de integração, tá? Então por isso que a gente coloca, sei lá, um t aqui, ou qualquer outra letra. Não precisava colocar nada disso, né? Você poderia simplesmente deixar assim se quisesse. Não teria problema nenhum, tá? Só que depois que depois que a gente aprendeu o teorema fundamental do cálculo, mais pra frente a gente vai estudar algumas coisas chamadas técnicas de integração, em que essa notação aparecendo a variável aqui, ela é um pouquinho útil, tá? Nesse sentido. Então por isso que a gente já vai acostumando a colocar isso aqui, mas não precisa se não quiser. Beleza? Então, olha só o que é essa função g. Entendendo a integral como uma área abaixo do gráfico, por isso que eu desenhei uma função fictícia f toda acima do eixo x, para que a integral expresse a nossa noção de área. Não tem nenhum outro x aqui. Vou pegar o branco mesmo. Esse número aqui está representando exatamente essa área aqui, certo? De a até x. Ele está representando exatamente essa área. Então essa função g está fazendo isso. Essa função g está fazendo exatamente isso. Mas, por exemplo, se você troca o x, aqui é um x. Sei lá, você pega um outro x aqui, ó, pega um outro x0 aqui. Então o g do x0, ó, isso aqui é o g do x, esse branco aqui, ó, você vê assim, ó, g de x, é essa área. Aí o g do x0 já é tudo aqui, ó, aí até aqui, que é a integral de a até x0. Então seria essa parte com essa parte, certo? Tá bom? Então o g de x0 é tudo, né? Todo esse roxo aqui, de a até x0, a área inteira, tá? Então tá medindo essa área. Então digamos que essa função tá fazendo isso. Mas tá bom. Agora, o que isso tem a ver com derivada? O que isso tem a ver com derivada? Aparentemente não tem nada a ver, né? Aparentemente não tem nada a ver. Bom, e aí vem o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte, e nos diz o seguinte: dentro dessas condições, teorema TFC para nós aqui é teorema fundamental do cálculo, tá? Então, teorema fundamental do cálculo, parte 1. Esse filme, né? Parte 1. Uma função nessas condições satisfaz do que? A derivada dessa função em cada valor de x no intervalo é exatamente a função f em x. Então, olha só que interessante. A derivada dessa função, g, que não é a inclinação de f, certo? Não é a inclinação de f. Mas a derivada dessa função g, que dá área até o x, a derivada dessa função é justamente esse valor aqui, f de x. Tá? Então, olha só que coisa fantástica.
Então, entre aspas, se eu pego a integral de uma função e derivo, eu recupero a função f. É nesse sentido que, em alguma medida, a operação de integrar é uma espécie de inversa da operação de derivar a função. Tá? E eu vou dar uma ideia de como demonstra esse resultado. Como eu disse para vocês, não é uma demonstração 100% formalizada. Tá? Justamente porque na nossa definição de integral, a gente não deu uma definição inteiramente rigorosa, uma definição inteiramente precisa. Mas para os nossos propósitos aqui, essa ideia da demonstração já é suficiente para a gente criar um bom argumento, uma boa certeza de que isso é verdade. Tá? Mas como eu sempre digo, a demonstração 100% formal você vai encontrar num curso de análise. Mas mesmo assim eu vou tentar explicar para vocês o porquê que isso aqui é verdadeiro, dando um argumento razoável. Então olha só, ideia de demonstração. Não vou nem falar que isso aqui é uma demonstração não. Ideia, com esse negócio da nova regra da língua portuguesa, eu nunca sei se ideia agora tem acento ou não. Tá? Eu não vou colocar não, mas enfim. Antigamente tinha, né? Mas acho que agora mudou. Se não mudou, alguém coloca nos comentários aí me chamando de burro, que eu deveria saber disso, e aí é bom que eu já aprendo. Então a ideia da demonstração desse resultado, ó. Então tem uma função f contínua, g definido no intervalo, tá. E a gente quer mostrar que se g é definido dessa forma, então g é derivável, né? A gente primeiro tem que mostrar que g é derivável, e a derivada dela é justamente o f de x, tá? Então, olha só uma ideia que nós vamos usar. Para eu calcular, se eu pegar um x pertencente ao intervalo, a esse intervalo, eu quero calcular esse limite aqui, ó. Eu preciso olhar para essa expressão g de x mais h menos g de x sobre h e olhar para esse limite. Isso aqui é a derivada de g, se existir, né? É esse limite aí. Isso aí nós queremos provar. A pergunta é, isso daqui é igual a f de x? Essa é a pergunta. Então tá, vamos deixar aquela pergunta ali. Bom, a gente pode talvez explorar um pouco melhor essa expressão aqui, para ver o que ela nos oferece, o que ela revela. Então, se você pegar para h diferente de zero, por enquanto, observe o seguinte, a gente tem que g de x mais h menos g de x, por enquanto não vou colocar 1 sobre h não. O que é isso? O g de x mais h menos g de x, pela definição que nós demos, é a integral de a até x mais h de f menos a integral de a até x de f. Tá bom? E aqui, só para a gente fazer um argumento, eu vou supor que o h é maior que zero, mas a mesma coisa lá no final, quando a gente obter algumas desigualdades importantes, a gente obtém a mesma desigualdade para, não a mesma, mas uma desigualdade similar, no caso em que o h é menor que zero também. Quando chegar lá eu falo para vocês, mas por enquanto eu vou supor que o h é menor que zero, só para a gente poder usar uma propriedade que nós vimos. E quando o h é menor que zero, a gente também pode usar ela, só que é de um jeito um pouquinho diferente. Olha só o que acontece quando o h é maior que zero. Quando o h é maior que zero, vamos olhar para esse desenho aqui. O x mais h está aqui, certo? Vou colocar aqui embaixo, x mais h. Está um pouquinho à direita do x, já que o h é maior que zero. E aí nós vimos, na última aula, que se eu quiser integrar de a até x mais h, é a mesma coisa que eu integrar de a até x e depois de x até x mais h. Certo? Isso valia sempre, né, para um valor entre os dois limites de integração. Para qualquer c aqui no meio, lembra? De a até b. Se tiver um c no meio, integrar de a até b é a mesma coisa que integrar de a até c e depois somar com a integral de c até b. A gente vai usar esse resultado aqui. Então, por esse resultado, por essa propriedade que nós vimos na última aula, a integral de a até x mais h, quando o h é maior que zero, a gente tem isso aqui, ó, que o a é menor que x, né? Eu tô assumindo aqui que o x é maior que o a, e quando o h é maior que zero, a gente tem isso aqui, ó. Aqui é menor ou igual, pode ser, e aqui é menor do que o x mais h. Então, isso aqui, ó, vai ser a integral então, de a até x, de f de t,
dt, mais a integral de x até x mais h da função f, menos isso daqui que já estava aqui. Certo? Agora, olha só, essa expressão aqui, ó, é a mesma que essa. Então, tá, esse número menos esse é zero, certo? Então, isso daqui, ó, vai embora com esse daqui, e o que sobra é só a integral de x até x mais h de f de t dt. Tá bom? Então, a gente já sabe disso. A gente já sabe que a expressão g de x mais h menos g de x é igual à integral de x até x mais h de f de t dt para h maior que zero. Para h menor que zero, você consegue algo similar a isso também. Então, guardando essa informação, agora a gente vai trazer outra coisa à tona, que nós já sabemos, e aqui nós vamos usar fortemente o fato da função ser contínua, a função f ser contínua, nessa ideia de demonstração que eu estou dando para vocês, para saber que nesse intervalo aqui, ó, de x até x mais h, nesse intervalo de x até x mais h, se a f é contínua no intervalo todo, ela é contínua nesse intervalinho aqui, né, x até x mais h. Então, uma função contínua no intervalo fechado, entre x até x mais h, ela lembra, pelo teorema do valor extremo, ela admite mínimo e máximo, e ela atinge esses valores de mínimo e máximo, ou ínfimo e sup, né? Mas aqui a gente pode falar mínimo e máximo. Então, pelo teorema do valor extremo, olha as coisas que a gente está usando. Pelo teorema do valor extremo, para esse h aí, né, que é para cada h que isso vale, né? Pelo teorema do valor extremo, existem carinhas aqui que eu vou chamar de UH e VH, pertencentes ao intervalo ao intervalo x até x mais h. Pelo teorema do valor extremo, eles existem. Tais que o UH é um ponto de mínimo dessa função, nesse intervalo, e o VH é um ponto de mínimo dessa função f nesse intervalo. Ponto de mínimo e ponto de máximo, né? Não sei se eu falei mínimo e mínimo. Ponto de mínimo e ponto de máximo. Então isso quer dizer que isso aqui acontece. Então, falando a mesma coisa em matematiquês, isso quer dizer ó, que f de t é maior ou igual a... A gente pode colocar assim já, né? O f de t, vou colocar aqui no meio, é maior ou igual ao f de UH, certo? Que é menor ou igual ao f de VH, isso para todo t nesse intervalo fechado aqui. Nesse intervalo fechado. Tá bom? Então, ótimo, né? Sem problema. Beleza. Então, olha só o que acontece, ó. A gente tem o seguinte, a gente tem que f de t é limitada por esse número e limitada por esse número. Lembra de uma propriedade que nós vimos na última aula? Que diz isso daqui, ó. Se eu tiver uma função f, rapidinho aqui, ó, definida no intervalo AB, e m for menor ou igual a f de x, menor ou igual... Vou colocar o t aqui, por razões psicológicas. Menor ou igual a m para todo t nesse intervalo aqui, ó. Quando isso aqui acontecia, nós provamos isso daqui, ó. Eu mostrei para vocês que se isso acontece, então a integral de a até b dessa função f de t dt, ela está limitada por baixo por m vezes b menos a, e limitada por cima por o maior valor aqui, b menos a. Então a gente vai usar isso daqui para esse intervalo específico x até x mais h. Olha só o que está acontecendo. Usando essa propriedade comparativa que nós vimos na última aula, isso daqui ó, vai implicar que a integral de x até x mais h, a integral de x até x mais h de f de t dt, isso necessariamente tem que ser maior ou igual a esse valor, f de UH, vezes o b menos a, né? Agora, quem é b menos a aqui, ó? O b menos a é o x mais h menos x, é a diferença entre os limites de integração.
Agora, x mais h menos x é exatamente h, né? É o tamanho desse intervalo. O tamanho do intervalo x, de x até x mais h, é justamente esse h que a gente está somando nesse caso. Então aqui entra um h. E aqui é a mesma coisa, só que é o f de vh. Multiplicado também por h. Tá? Então isso aqui vale para todo h maior que zero, a princípio. Tá? E aí, só que quem que apareceu aqui no meio? Ó? Agora começou a linkar algumas coisas. Essa integral aqui, a gente viu que tem essa expressão, g de x mais h menos g de x. Então, isso aqui implica, bom, isso aqui é verdade para todo h maior que zero, a princípio. Então, isso aqui implica suficientemente pequeno, né? De modo que esses caras continuem dentro desse intervalo i. Tá bom? Para todo h maior que zero, suficientemente pequeno. Isso quer dizer que tem um deltinha, tem um epsilonzinho maior que zero, que isso aqui vale para todo h entre menos epsilon e epsilon, tá? Eu só preciso disso próximo do zero. Precisa ser para todo h maior que zero nos reais. Então isso aqui vai implicar, só vou repetir, ó, que o f de u h vezes h é menor ou igual a g de x mais h menos g de x, que está aqui no meio. Isso aqui é menor ou igual ao f de vh vezes h, certo? E aí, isso aqui vale para todo h maior que zero. Suficientemente pequeno, né? Bom, é isso que eu quero demonstrar, né? Vamos ver o que eu posso apagar. Vou apagar aqui de novo. Eu vou deixar o gráfico aqui. Vou deixar o gráfico e vou deixar o meu objetivo aqui, que é provar isso daqui. Então, olha só o que aconteceu. Ó. Eu tenho g de x mais h menos g de x, que é uma expressão importante para calcular aquele limite, entre esses dois valores para todo h maior que zero. Agora, eu quero estudar essa expressão aqui dividido por h. Então, vamos olhar para essa desigualdade aqui e vamos ver o que acontece quando a gente divide por h. Como eu estou supondo que o h é maior que zero, a desigualdade vai ser mantida. No caso em que o h é menor que zero, ela vai ser invertida e a gente vai conseguir a mesma conclusão, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas por enquanto vamos supor que o h é maior que zero. Então, ainda nessa hipótese, quando eu divido todo mundo por h aqui, ó, a gente consegue isso. Ó. F de UH é menor ou igual ao g de x mais h menos o g de x sobre h, já que eu dividi todo mundo por h, ou multipliquei por 1 sobre h, que é maior que zero, então as desigualdades são mantidas. E aqui é f de vh. Isso vale para todo h maior que zero. Tá? E aí, olha só, se isso vale para todo h maior que zero, se a gente tomar o limite daqui, ó, eu quero mostrar que isso aqui, o limite do meio aqui, quando h vai para zero, é o f de x, certo? Se os dois limites aqui, se o limite disso aqui quando h vai para zero e o limite disso aqui quando h vai para zero for o f de x, lembra do teorema do sanduíche? Se eu consigo imprensar esses dois caras entre duas coisas que convergem para um certo valor L aqui e L aqui, esse do meio tem que ir para esse mesmo valor limite, L. Tá? E é o que vai acontecer, porque olha só, quando h tende para zero, pela direita, já que eu estou sumindo o h maior que zero, se o h tende a zero pela direita, olha só o que acontece com o UH. O UH é alguém que está aqui no meio. Então, vamos colocar aqui um zoom. Suponha que a gente dê um zoom aqui. Ó. Eu tenho o x aqui e eu tenho o x mais h. Esse UH que eu consegui está por aqui. Eu não sei onde, mas ele está por aqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. UH. Agora, quando o h vai para zero, imagina o h indo para zero. O x mais h está convergindo para x, né? Então, tudo que está aqui no meio está sendo empurrado para x. Inclusive o h, tá bom? Então, quando o h vai para zero pela direita, por enquanto, o UH converge para x. Converge para x. Tá? E aí, como a f é contínua, como o UH converge para x, a continuidade da f implica que o f de UH converge para f de x. Então, quando o h vai para zero pela direita, o limite disso daqui quando h vai para zero pela direita é f de x. A mesma coisa acontece, isso aqui 1,
Vamos colocar um 2 pontos aqui. A mesma coisa acontece com f de VH. Ó. O VH, que também está aqui no meio, não precisa estar à direita do UH não, tá? Eu coloquei aqui só porque tem mais espaço. Mas ele eventualmente poderia estar aqui, entre o X e o UH. Ele não tem que ser maior que o UH não, só porque ele é ponto de máximo não. Mas não importa, quando o H vai para zero, todo esse intervalinho aqui é empurrado para o X. Então tudo que está aqui no meio também converge para o X, intuitivamente falando. Então quando o H tende a zero pela direita, o VH converge para X e aqui é a mesma coisa. Como a F é contínua, o F de VH converge para F de X. Então, se esse daqui converge para F de X quando o H vai para zero pela direita e esse aqui também, pelo teorema do sanduíche, esse do meio aqui tem que convergir para F de X também. Então, pelo teorema do sanduíche, ou do confronto, né, se você quiser ser chique, pelo teorema do confronto, sanduíche a gente só fala, né? Mas pode escrever também, não tem problema não. Segue que, deixa eu apagar aqui o outro lado. Segue que o limite, quando H tende a zero pela direita de g de x mais h menos g de x sobre h, isso é f de x, tá? E aí, de maneira completamente análoga, você mostra que o limite quando h tende a zero pela esquerda é f de x também, com a diferença que quando h for menor que zero, aqui você vai ter você vai ter uma inversão na desigualdade. Porque na hora que você dividir, ó, aquela desigualdade anterior você vai ter do mesmo jeito, mas quando você dividir por h aqui, ou seja, multiplicar por 1 sobre h, no caso em que h é menor que zero, 1 sobre h também é menor que zero. Então, ao multiplicar todo mundo por 1 sobre h, que é negativo, as desigualdades vão ser invertidas. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Vou deixar como estava, e eu vou colocar em rosa o que ficaria no caso em que o h for menor que zero. Ficaria assim. Mas aí, no caso em que o h é menor que zero. Mas aí você faz a mesma análise, tá? Isso aqui vai para f de x, isso aqui vai para f de x, e de novo isso aqui está imprensado no meio de duas coisas que convergem para f de x, e você conclui que o limite quando h tende a zero pela esquerda também existe e é o f de x, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só para não escrever tudo igual, analogamente igual assim, né? Não é bem igual, você tem que fazer algumas alterações convenientes, mas dá certo também, você chega numa mesma conclusão. Analogamente, observa-se que o limite, quando o h tende a zero pela esquerda, de g de x mais h menos g de x sobre h, isso é também igual a f de x. Então, se os dois limites laterais existem e são iguais ao mesmo valor, então esse limite aqui existe. Mas esse limite bilateral, quando h vai para zero, por definição é a derivada de g em x. Tá bom? Então, logo, a derivada de g em x, que por definição é esse limite aqui, g de x mais h, menos o g de x sobre h, nós acabamos de mostrar então que isso é f de x. E isso fecha a ideia da demonstração da parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, que vai ser importantíssima para a próxima parte, mais conhecida como parte 2, que vai ser a parte que a gente vai mais usar mesmo na hora de colocar a mão na massa. Vamos fazer isso então. Então agora, Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Vou começar a enunciar ele, e aí devagarzinho eu vou apresentar algumas definições, uma definição pelo menos que vai ser importante. Ó. Suponha que eu tenho uma função f definida no intervalo fechado, contínua. Já sabemos, por um teorema que nós enunciamos hoje, que a integral de a até b dessa função f existe, né? Ela é integrável e, portanto, como no limite a integral existe, é um número real. A gente quer saber um jeito de calcular esse número, alguma forma sistemática de calcular esse número. Bom, o que nos disse a parte 1? A gente vai precisar da parte 1 aqui. A parte 1 falou o seguinte, olha, se a gente definir g de x como sendo a integral de a até x de f de t dt, em particular, a gente tem duas coisas. Definindo g dessa forma, a derivada de g a derivada de g é f de x, para todo x,
E olha só, se eu quiser calcular a integral de A até B, basta eu calcular G de B, certo? Basta eu calcular G de B. Então a parte 1 está me informando o seguinte, olha, se aparentemente, a gente pode verificar isso com mais cuidado, mas aparentemente, se você conseguir encontrar uma função G, cuja a derivada dela é a função que você está querendo integrar, então quando você calcula G de B, dá essa integral. Então assim, pelo menos se a função G for essa daqui, certo? Se a função G for essa daqui. Então parece que para o processo de integração, já que a primeira parte do teorema nos diz que o processo de integração se comporta parecido como se fosse um processo de derivação ao contrário, né? Um processo inverso do processo que deriva, aparentemente para eu integrar f, é interessante eu conhecer alguma função g, ou a gente vai dar um nome aqui de f maiúsculo, cuja derivada dá essa f. Observe que é um processo contrário. Eu não quero conhecer a derivada de f. Eu quero conhecer uma função cuja derivada é f. O nome clássico que é dado a isso é primitiva ou antiderivada. Mas antiderivada parece que você é contra as derivadas, né? Eu não gosto muito desse nome. Primitiva me parece um nome mais adequado. Então a gente vai definir aqui rapidinho o conceito de primitiva de uma função. Então olha só, motivado por isso daqui, a gente vai definir aqui então, aqui no cantinho, só para eu conseguir continuar o enunciado do teorema, se eu tiver uma função f definida num intervalo, aqui não precisa ser contínua não, para essa definição, dizemos que uma função, eu vou colocar maiúsculo assim, um fzão, eu não vou ficar falando fzinho, fzão, vou falar f, mas aí eu vou estar lendo, apontando para onde eu estou falando, eu acho que vai dar para vocês entenderem a quem eu estou me referindo. Então dizemos que f, ou seja, uma função f, que também sai desse mesmo intervalo, isso aqui é chamado uma primitiva, isso aqui é chamado de uma primitiva de f, não precisa dar uma aqui não, né? Chamado primitiva, eu só esqueci do chamado, né? Uma função f assim é chamada primitiva dessa f minúscula. Deixa eu dar uma destacadinha aqui. Se a derivada de f maiúsculo é justamente a função f minúsculo. Tá? Então a primitiva de uma função nada mais é do que uma função cuja derivada resulta nessa primeira função original que você está querendo saber se ela tem primitiva ou não. Tá? Uma primitiva da f minúscula é uma função cuja derivada dá a f minúsculo em todo esse intervalo, onde ela está definida. Tá bom? Então, com essa definição, que pareceu razoável por causa da parte 1, né? Nos pareceu razoável estudar funções cuja derivada da função f que eu quero integrar. Se f de I em R, claro, quando a gente fala que f zona é uma primitiva, né, ela é derivada e a derivada resulta nessa função fzinha aqui, que é o que eu quero integrar nesse intervalo. Então, se f zona é ou for uma primitiva dessa fzinha, que é o que eu quero integrar, então a integral de A até B de f da função fzinha é justamente a primitiva dela aplicada em B menos a primitiva dela aplicada em A. Tá? Olha que coisa legal. Olha que equação fantástica. Olha que equação fantástica. Ela está dizendo o seguinte, olha, se você conhece uma primitiva da função fzinha, basta você calcular essa primitiva no valor extremo, f de B, depois no outro extremo do intervalo, f de A, pegar a diferença, pronto. Isso é a integral dessa função f. E aí? Muito legal, né? Muito legal. Essa, digamos, é a versão ou a parte do teorema fundamental do cálculo que agora a gente vai usar para calcular integrais, tá? Pelo menos dessas funções elementares, de várias das funções elementares, né? Não de todas. Com o tempo nós vamos descobrir que o processo de integrar ele nem sempre é uma certeza no sentido de que você vai conseguir encontrar
uma função elementar como resultado da integral. Eu sempre digo que derivar é certeza, integrar é fé. Em que sentido que eu estou falando isso? Qualquer função elementar que nós trabalhamos, nas aulas anteriores lá de derivados, vocês vão se lembrar que as técnicas de derivação que nós desenvolvemos foram capazes de fazer com que a gente derive qualquer uma daquelas funções. Absolutamente qualquer uma daquelas funções. Integrar já não vai ser tanto assim. A gente, mesmo com o teorema fundamental do cálculo, com o tempo nós vamos perceber que o processo de integração em vários momentos vai exigir de nós muita criatividade, muita criatividade. Em alguns casos nem vai ser possível apresentar a integral de uma função em termos de funções elementares, por mais simples que seja pelo menos a estética da função que eu estou querendo integrar. Mas isso não deve ser uma má notícia, porque também existem métodos numéricos para você integrar funções quando você não é capaz de, pelo teorema fundamental do cálculo, apresentar a integral como uma função elementar, apresentar uma equação que determine ela de maneira elementar no sentido técnico da palavra. Mas mesmo assim, esse teorema é fantástico, porque primeiro que ele já estabelece o processo de integração como um processo inverso da derivação. E segundo, que para muitas funções a gente consegue calcular a integral sem ter que usar métodos de aproximação. Tá? Isso aqui é fantástico. Se você conhecer uma primitiva, então a integral é a diferença das primitivas nos intervalos de integração. Tá? E como é que a gente prova isso? Demonstração vai ser assim, ó. Eu vou considerar a função g, que a gente considerou lá na parte do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então considere a função g, que sai desse intervalo de A até B, em R, dada por g de x é a integral de A até x de f de t dt. Certo? Essa função. E aí, pela parte 1, nós provamos, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, nós mostramos que a derivada de g é igual à função f, né? A função f de x. Certo? Só que a derivada da primitiva, né, da f-zona, bom, por definição também é f de x, né? Então, isso aqui acontece para todo x desse intervalo, de A até B, e como a derivada de f de x também é igual a f de x para todo x nesse intervalo, então o que vai acontecer? F e g, ó, então a gente tem isso aqui, ó, a derivada de f' de x é igual à derivada de g para todo x. E é nesse intervalo fechado. Agora, nós já vimos lá na parte de derivadas que quando eu tenho duas funções que têm a mesma derivada, o que acontece é que a diferença dessas funções é uma constante, claro, desde que elas sejam definidas no intervalo. Isso é importante, no conexo da reta. E é o caso aqui. Isso aqui é um intervalo da reta, não tem interrupções nesse domínio da função. Tá? O fato de ter interrupções poderia atrapalhar esse resultado ser verdadeiro. A gente deu o exemplo disso lá. No fundo, o que a gente está usando aqui é que se eu tenho uma função f derivável num intervalo em que a derivada é constante igual a zero, então ela tem que ser constante. Tá bom? E é o que vai acontecer aqui, se você pegar a diferença. Logo existe uma constante c real, tal que o f, sei lá, escreve assim, ó, f de x é igual a g de x mais c. Isso, tecnicamente, para todo x no intervalo aberto aqui.
A princípio no intervalo aberto, AB, tá? Mas a gente vai observar que isso também vale no intervalo fechado, porque tanto F quanto G são contínuas, tá? A princípio isso aqui vale no intervalo aberto, AB, deixa eu apagar isso aqui. Mas rapidamente a gente mostra que a gente tem essa igualdade aí valendo também para o intervalo fechado, porque tanto F quanto G são contínuas. Tá? Observe, por exemplo, como F é contínua, então, por exemplo, F de A, eu quero mostrar que o Fzão de A é G de A mais C também. Bom, isso aqui ó, é o limite quando x tende a pela direita, tá? Que é onde a F está definida, não tem ninguém à esquerda, de G de F de x. Agora, quando o x tende a pela direita, eu estou considerando valores só próximos do A maiores do que A. Então esses valores vão estar nesse intervalo aberto, né? Eu posso tomar nesses intervalos abertos. Então vai ficar, nesse intervalo aberto, o f de x é g de x mais c. Agora, esse limite aqui ó, é o limite quando x tende a pela direita de g de x, mais o limite da constante, que é a própria constante. A gente já está cansado de ver isso. E aí a g também é contínua, né, já que ela é derivável. Então, isso aqui é justamente g de a mais c. Tá? Então, e analogamente, pegando o limite quando x tende a b pela esquerda, você consegue mostrar que essa mesma igualdade vale analogamente. F de b é igual a g de b mais c, certo? Vale para o b também, e portanto, f de x é igual a g de x mais c para todo x no intervalo fechado AB. Tá? E aí, está acabando. O que a gente vai conseguir concluir aqui então? Deixa eu voltar para esse cantinho aqui. Ó. Logo, olha só o que vai acontecer. Ó. Logo, quem é f de b menos f de a então? Por causa dessa equação aqui. Ó. Dessa e dessa equação. Ó, f de b menos f de a é justamente quem? Ó, f de b é g de b mais c. Menos quem é o fzão de a? Tá aqui, ó. Fzão de a é o g de a mais c. Então a primeira coisa que a gente observa aqui ó, é que essa constante c foi embora. Tá? Seja lá ela quem for, ela vai embora. Ela não importa. Isso daqui então vai ser o que? G de b menos g de a mais c menos c, que é zero. Então isso aqui fica só o g de b menos o g de a. Tá? E aí para acabar, vou deixar essa informação aqui. Vou continuar aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar essa coisa aqui, a gente ficar olhando para ela. O g de b menos g de a é o que então? Vou repetir o g de b por enquanto, só para não escrever uma coisa à toa aqui. Ó. Quem é g de a por definição? Ó, é quando eu coloco x igual a a aqui. Ó. Então isso é integral de a até a de f de t dt. E na última aula a gente viu que integrar de um valor até ele mesmo sempre dá zero. Tá? Você não está somando área nenhuma aqui. Então isso aqui é só o g de b menos zero, que é g de b. E agora quem é o g de b? Olha a mágica. Magia, né? Só magia top, Rogerinho. Não tem um Hadouken, não tem nada xoxo no filme, não. Só magia top. É quando você coloca x igual a b. Meu Deus! Olha quem apareceu aqui. A integral de a até b de f de t dt é a primitiva em b menos a primitiva em a. E essa é a demonstração. A ideia da demonstração. Essa aqui até que está bem formalizadinha, mas como ela depende da parte 1 que não está 100% formalizada, então tem alguns problemas de formalidade. Mas para os nossos objetivos aqui está mais do que suficiente, tá pessoal? É uma ideia bastante razoável para entender do porquê que esse resultado é verdadeiro. Tá? E a formalização rigorosa passa por ideias parecidas com essa também, só que aí você vai escrever as coisas de um jeito um pouquinho mais formal. Tá? Mas para nós aqui está excelente. Para os objetivos de um curso de cálculo, essa ideia, esse argumento aqui já é bom o suficiente para a gente entender o porquê que esse resultado é verdadeiro. Tá? Então olha que coisa fantástica. E aí vai ser muito comum a gente
a gente lidar com essa igualdade aqui desse jeito. Se você conhecer uma primitiva, vai ser bem comum a gente denotar na hora de fazer as contas. Se você conhece uma primitiva, essa diferença, é bem comum essa diferença f de b menos f de a gente denotar assim, ó, f de t, aí você abre um colchetezinho aqui, ó, b, a. Porque em alguns momentos, então, em alguns momentos a gente vai ter que calcular a primitiva, em alguns momentos não, em vários. Agora, o nosso curso vai ser basicamente, daqui para frente, tentar aprender a calcular primitivas de funções. Tá? Que também vão ser chamados aí de uma maneira não muito formal de integral indefinida, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque esse teorema está dizendo para a gente, encontre uma função cuja derivada dá a função que você quer integrar, porque se você encontrar essa função, você vai conseguir integrar. Então, por isso que o nosso curso, em certa medida agora, vai ser aprender a encontrar primitivas, aprender a encontrar integrais indefinidas, digamos assim. Tá? Funções cuja derivada dá a função que eu quero integrar. Tá? Basicamente vai ser isso. A gente vai aplicar isso também em outras coisas, né? Calcular volume, área, comprimento, é bem legal também. Mas, sendo bastante honesto, daqui para frente, o curso de cálculo é tentar, em uma variável, né? É tentar encontrar maneiras de obter primitivas. Basicamente é isso. E aí, para fechar a aula, porque na próxima aula a gente vai fazer um monte de exemplos, a gente pode voltar naquele exemplo que nós calculamos a integral de x ao quadrado de 0 até 1. Não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira aula dessa sessão a gente calculou essa integral aqui, ó. A integral de 0 até 1 da função x ao quadrado dx. A gente calculou a integral dessa função. Deu um pouquinho de trabalho, a gente precisou usar até uma equação lá de somatório dos quadrados, né, dos primeiros quadrados de números naturais, para a gente poder dar uma aparência mais palatável para as somas de Riemann ali, para que ficasse um pouco mais fácil calcular aquele limite quando aquele n tendia ao infinito, que era a quantidade de elementos da partição do intervalo que você pegava. Agora, olha só como vai ficar simples calcular a integral disso aqui, ó. Segundo esse teorema fundamental do cálculo, que agora a gente pode se referir a ele como uma coisa só, você não precisa ficar falando parte 1 e parte 2, o teorema fundamental do cálculo, basta eu encontrar uma função cuja derivada é x ao quadrado. Tá bom. Então agora a gente vai ter que começar a ficar criativo. Observe que nos polinômios, especialmente nos monômios, quando a gente quer derivar esse monômio, o grau sempre cai em uma unidade, certo? Então assim, quando eu derivo x ao quadrado, vira 2x, grau 1. Quando eu derivo x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Sempre cai o grau em uma unidade, né? Sei lá, a derivada de x elevado a 90 é 90, x elevado a 89. Então sempre cai o grau. O que eu tenho aqui, ó, é um monômio de grau 2. E se eu sei que a derivada faz com que o grau original seja diminuído em uma unidade, é bem razoável imaginar que a derivada de uma função que resulte no x ao quadrado tem que ter alguma coisa a ver com x ao cubo. Porque quando eu derivo x ao cubo, cai o grau para x ao quadrado. Só que eu tenho uma constante 3 ali multiplicando. Quando eu derivo x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Mas eu não quero 3x ao quadrado. Eu quero x ao quadrado. Mas é fácil você resolver isso. Porque olha só, se quando eu derivo x ao cubo, o resultado disso é 3x ao quadrado, eu não quero esse 3 aqui. Bom, eu sei que a derivada, se eu multiplicar esse cara por um certo valor, esse outro valor vai aparecer aqui também. Se eu não quero o 3 aqui, ó, eu posso colocar 1/3 aqui. Mas para o resultado continuar verdadeiro, eu tenho que colocar 1/3 aqui. Então, olha só, quem é a derivada de x ao cubo sobre 3? Bom, quando eu derivo x ao cubo sobre 3, a derivada disso é o quê? É 1/3 vezes a derivada de x ao cubo, usando a regra de derivação, que é 3x ao quadrado. Opa! Então x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. É a única? Não. Se você pegasse x ao cubo sobre 3 mais 1,
Quando você deriva isso daqui, também dá x ao quadrado. Se você pegar aqui mais 2, também dá x ao quadrado, porque a derivada da constante é zero. Se você pegar qualquer constante aqui, isso dá zero. Mas o teorema fundamental do cálculo não diz que eu tenho que pegar todas, eu só preciso de uma primitiva. E para que nós vamos complicar? A mais simples de todas é x ao cubo sobre 3 mesmo, não precisa de outra. Tá? Não para calcular a integral. Então, olha só. Pelo teorema fundamental do cálculo, olha que brincadeira de criança. O seu sobrinho de 13 anos vai saber fazer, 12 anos, até mais novo talvez. Como x ao cubo sobre 3 é uma primitiva, eu já mostrei aqui para vocês porque é uma primitiva da função x ao quadrado, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado é justamente o que? A função x ao cubo, eu avalio ela no 1, depois avalio no 0 e faço a diferença. Olha o que vai dar. Então é isso daqui aplicado em 1 ao cubo sobre 3, menos isso daqui avaliado em 0. 0 ao cubo sobre 3, 1 terço, nada. O que na primeira aula nós gastamos um quadro e mais 2 partes dessa para provar que essa integral era 1 terço, agora a gente resolveu isso em... Posso afirmar que isso aqui é uma linha, né? Porque esse quadro meu aqui é muito pequeno. Mas isso aqui é uma linha, e mesmo que fosse 2 linhas de conta, olha o tamanho da conta que ficou. Olha o cálculo que ficou. Olha que coisa simplificada. Olha o poder do teorema fundamental do cálculo. Aquilo que a gente demorou um tempão para fazer um monte de conta, eu até coloquei uma fração, esqueci do 6 lá embaixo, fiz uma confusão, eu tive que voltar e corrigir, inferno aquele negócio, né? Olha a simplicidade que ficou. Então, eu quis trazer esse exemplo agora no final da aula, para já de imediato vocês entenderem a força e a importância desse resultado. Tá? Primeiro que ele tem uma beleza teórica fantástica, uma filosofia fantástica por trás, quer dizer que o processo de integração é o processo inverso da derivação. Isso é fantástico. Isso conecta o problema da reta tangente com o problema da área de um jeito lindo, porque a princípio esses problemas não parecem estar conectados, não parece que resolver o problema de reta tangente tem algo a ver com o problema de área. São problemas que aparentemente são de naturezas completamente distintas. Então esse teorema já tem essa beleza teórica, essa filosofia linda que ele carrega. E ainda por cima, ele simplifica em vários momentos, como nós vamos ver daqui para frente, o cálculo de integrais. Tá? Então, a aula de hoje eu quis deixar reservada para a gente apreciar a beleza desse resultado. E degustá-lo de maneira bem forte, de maneira bem... escapou a palavra aqui. Intensa. Queremos degustá-lo. Eu queria que vocês degustassem de maneira muito intensa. Porque ele é lindo demais. Tá? E aí na próxima aula, sim, a gente vai... Então, já que parece que... Não é que tudo se resume, mas em grande medida é muito importante que a gente conheça primitivas da função que eu quero integrar. Então, na próxima aula a gente vai tentar apresentar as primitivas das funções mais conhecidas que nós temos. Não vão ser todas que a gente vai conseguir de uma vez, mas a gente pode começar aos poucos. Primeiro, os monômios, depois os polinômios, e aí a gente pode pensar nas funções trigonométricas, depois nas funções exponenciais, enfim. Conhecer primitivas para essas funções vão nos permitir integrar essas funções nos intervalos onde elas estarão definidas, mas eu vou deixar isso para fazer na próxima aula, para que essa aula esteja dedicada inteiramente para a gente contemplar esse resultado. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da aula, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.